Esse vídeo vai ser uma continuação do vídeo anterior que eu fiz sobre esse livro aqui, Alma Indomável, do Michael Singer, Como se libertar dos pensamentos, emoções e energias que bloqueiam a consciência. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui no cardzinho para você assistir. É muito importante que você veja para entender alguma das coisas que eu vou falar aqui. E nesse capítulo, que eu irei comentar aqui, o Michael Singer ele explica basicamente uma das coisas mais importantes que eu já li. Eu diria, a coisa mais importante que você precisa saber para começar esse processo de dissolver qualquer tipo de insegurança, reatividade que você tenha dentro de si. Todos aqueles seus padrões inconscientes, sabe? Basicamente o processo que você precisa fazer para purificar a sua consciência, para se libertar de qualquer bloqueio que esteja obstruindo ela, obstruindo o seu ser. Então, nesse capítulo, primeiro o Michael Singer ele começa falando que você tem uma grande quantidade de energia ao seu dispor. Muitas das vezes, o motivo de uma pessoa estar em um estado que ela se sente drenada, sabe, sem energia, sem vitalidade, sem vida dentro dela, não é porque ela está se alimentando mal, muitas das vezes mas grande parte é porque a pessoa está totalmente desconectada dessa energia interna que ela possui. Basicamente, ela está com essa energia bloqueada dentro dela. E o processo que a gente tem que começar a fazer aqui é desobstruir esse centro de energia, para você ter acesso a essa grande quantidade de energia interior que existe dentro de você. Então a primeira coisa que o Michael Singer ele fala aqui, é que esse fluxo de energia vem das profundezas de seu ser. E ele já recebeu muitos nomes. Na antiga medicina chinesa, chama-se Qi. No yoga chama-se Shakti, no ocidente espírito, chame como quiser. Todas as grandes tradições espirituais falam da sua energia espiritual. E essa parte que ele fala aqui é fundamental de entender, porque essa é uma prática que você tem que começar a adotar na sua vida diária, sabe, no seu dia a dia. Que basicamente é a prática de você permanecer aberto. É você aprender a não se fechar. Porque quando nós nos fechamos, sabe? Quando a gente começa a se encolher, a basicamente ficar tensos, quando você começa a resistir a algum acontecimento por meio de julgamentos, pensamentos negativos, quando você começa a se contrair, sabe? Numa tentativa de resistir ao que está acontecendo, é justamente quando você está se fechando. E esse processo de se fechar, sabe? De se encolher, de querer se esconder, de querer se proteger, basicamente, essa palavra é muito importante que ele fala. Quando você quer se proteger, se esconder, se fechar, basicamente. É quando você começa a obstruir e bloquear esse fluxo de energia. E o processo que você tem que começar a adotar na sua vida é manter-se aberto em todas as circunstâncias. É você aprender a não se fechar. E pode ter certeza que você tem essa tendência a se fechar muito mais do que você pensa que você tem. Nós nos fechamos, sabe? Nós resistimos à vida a todo momento, basicamente. Nós resistimos à vida a todo momento, basicamente. Nós nos fechamos, ao que está acontecendo a todo momento. Nos contraímos, ficamos bloqueados, sabe? Julgamos, contraídos, enfim. Vamos pegar um exemplo aqui. Uma pessoa que você não gosta começa a se aproximar e chegar perto de você para te cumprimentar. Qual que é a sua tendência? Você já começa a sentir aquela reatividade, aquela resistência dentro de você. E você já começa a se fechar, sabe? E você tem que começar a perceber esses movimentos de quando você começa a se fechar e escolher, não vou me fechar, vou permanecer aberto para o que está acontecendo, vou permanecer aberto para essa experiência. Porque quando você continua nesse padrão de querer se fechar, querer evitar, querer resistir, basicamente você acha que está solucionando o problema, mas na verdade o problema ele continua persistindo. Você não se liberta daquele padrão, sabe, de resistência e reatividade. Medos que você tem, situações que geram aversão em você. Ou seja, existem diversos acontecimentos que disparam certa reatividade em você, certa resistência, que fazem com que você se feche. E você se fecha porque você acredita que ao se fechar você está se protegendo, você está se mantendo mais seguro, sabe? Mas na verdade, você simplesmente continua preso àquele padrão que te faz sofrer, basicamente. E de onde que vem essa tendência a nos fechar, De onde que vem esse movimento de resistir, de se contrair, de ficar bloqueado à vida? Bom, basicamente, nós somos programados para nos abrir ou nos fechar com base em nossas experiências passadas. As impressões do passado ainda estão dentro de nós e são despertadas por diversos acontecimentos. Se são impressões negativas, tendemos a nos fechar. Se são positivas, tendemos a nos abrir. Então é aquela coisa de apego e aversão, sabe? Nós tentamos ficar apegados, só querer perseguir experiências positivas e a afastar, resistir àquelas impressões que nós julgamos, consideramos ser negativas. E esse movimento de apego e aversão
é o que gera grande parte do nosso sofrimento, porque nós nunca estamos aceitando a vida como ela se apresenta. Nós sempre estamos querendo controlar a vida, tentando manipular a experiência, manipular o que está acontecendo. A gente nunca consegue ficar em paz, assim, simplesmente apreciando o que está se apresentando diante de nós, sabe? Curtindo o momento. Aí o Michael Singer fala o seguinte, né? Que quanto mais você aprender a ficar aberto, a permanecer aberto diante dessas circunstâncias que costumam te fazer fechar, né? Mais energia fluirá dentro de você. Treine o hábito de se abrir ao não se fechar. Então essa é uma prática espiritual muito poderosa, não subestime essa prática. Que é basicamente tudo que você precisa saber, tudo que você precisa começar a aplicar na real, para você começar a dissolver essas resistências, essas reatividades que você tem, sabe? É você escolher e permanecer aberto ao que se apresenta. Como que você permanece aberto escolhendo não se fechar? É uma escolha que você faz. Eu vou permanecer aberto ao que está acontecendo. Eu não vou me contrair, eu não vou tentar ficar bloqueado, sabe? Eu não vou ficar tenso, eu vou relaxar. Eu vou relaxar o meu coração, eu vou parar de julgar o que está acontecendo, eu vou ficar bem relaxado. Mesmo que seja desconfortável, eu vou escolher ficar aberto, eu vou escolher permanecer aberto e relaxar em cima do que está acontecendo, basicamente. E ele dá um exemplo bem legal, né, a respeito dessa questão da abertura e de você se fechar. Primeiro ele começa falando o seguinte: há um método muito simples para se manter aberto, basta nunca se fechar. É mesmo simples assim. Você só precisa decidir se está disposto a se manter aberto ou se acha que vale mais a pena se fechar. Na verdade, você pode se treinar para esquecer como se fechar. Isso é um hábito que, como qualquer outro, pode ser abandonado. Olha o exemplo. Por exemplo, você pode ser do tipo que tem um medo inerente de pessoas e tende a se fechar quando conhece alguém. Pode até frequentemente experimentar uma sensação de aperto sempre quando alguém se aproxima. Você pode se treinar para fazer o contrário, para se abrir toda vez que encontrar uma pessoa. É apenas uma questão de querer se fechar ou querer se abrir. Em última instância, é algo que está sob o seu controle. Então esse é um exemplo bem legal que eu me identifico muito, esse medo assim de conhecer pessoas, de se expor, sabe, de falar, conhecer pessoas que você nunca falou antes, enfim. Porque eu sentia muito desses sentimentos assim de tipo querer me fechar, querer me esconder, querer evitar aquela situação. Mas o que você pode começar a fazer para transcender? Como transcender, né, essa tendência? É você, apesar de você estar sentindo aquele desconforto, sabe? Aquela resistência dentro de você, aquele sentimento de insegurança, você fala, eu vou permanecer aberto, eu vou permitir que esses sentimentos fiquem aqui, e eu vou relaxar em cima disso. E isso é o inverso do que nós costumamos a fazer, sabe? Diante de nossas inseguranças. Porque quando algo dispara, alguma insegurança nossa, nós tendemos a imediatamente nos fechar, a querer nos proteger, a nos defender, sabe? A querer sair daquela situação, a querer, tipo, fugir. E o que ele está falando aqui é justamente você ter a coragem de fazer o contrário. Você vai estar sentindo aquele desconforto, aquela insegurança, e você não corre dela, você não foge. Você permite, você relaxa em cima daquele desconforto. Você escolhe não se fechar, sabe? Você permite que aquele desconforto seja sentido, que ele fique ali. E você relaxa em cima disso. Você não tenta fazer nada a respeito dele. Você apenas relaxa. É a única opção, sabe? O resto é tudo uma forma de evitação, de você querer se livrar, se esconder e se proteger de novo, basicamente. Então você tem essa coragem de você não se fechar e você escolher permanecer aberto. E é assim que você vai permitindo que essas inseguranças venham para cima e que elas vão para fora, sabe? É uma energia que está entalada em você, basicamente. É isso que a gente vai começar a ver também, né, ao longo desse vídeo. Então Michael Singer ele fala o seguinte, né? Se fizer listas de como o mundo tem que ser para você se abrir, estará limitando sua abertura a essas condições. Mas vale ficar aberto, não importa o que aconteça. O modo como vai aprender a se manter aberto cabe a você escolher. O grande truque é não se fechar. Quem não se fecha aprende a se manter aberto. Então isso é muito importante de entender, né? O que bloqueia essa energia vital que existe dentro de nós? Como que às vezes, né, nós estamos assim, até nos sentindo em paz, com certo sentimento de amor e alegria. Por que esses sentimentos eles vão embora do nada? Porque em algum momento nós começamos a nos fechar, sabe, novamente. E isso obstrui essa energia gostosa, que é essa energia tipo de abundância, de felicidade que existe dentro de nós. E o segredo, conforme você aprende a se manter aberto, né, diante de qualquer circunstância, é que você ganha acesso a toda essa energia dentro de você.
E você tenderá, né, a sempre estar experienciando aquele estado de equanimidade, de bem-estar, não importa o que aconteça, sabe? Então o segredo aqui dessa prática espiritual é mantenha-se aberto e não se feche, sabe? Treine essa abertura. O que ele está falando aqui basicamente é você aprender a apreciar a vida como ela é. Você não ficar criando listas de como a vida deveria ser, tentando controlar a experiência, tentando controlar, né, a vida de acordo com os seus gostos e os seus desgostos, sabe? Não, você aceitar a vida como ela é, como ela se apresenta. Ele fala aqui, né? Para isso, basta se soltar e relaxar. Basta não aceitar a ideia de que vale a pena se fechar por algum motivo. Lembre-se, se você ama a vida, não há razão para se fechar. Por nada neste mundo vale a pena fechar seu coração. E no meio desse vídeo eu me lembrei, né, de uma passagem que tem nesse livro, The Way of the Superior Man, que é um livro sobre masculinidade, né? Que tem um capítulo que ele fala basicamente sobre essa questão de você viver com o coração aberto e não se fechar, sabe? Mesmo diante de momentos de dor, de dificuldade, você tem que treinar a abertura. Ao invés de você cair no padrão, né, de se fechar, se esconder e ficar contraído. Então, o que ele fala aqui, né? Se fechar no meio da dor é uma negação da natureza do homem. Da verdadeira natureza do homem, né? Um homem superior é livre no sentir e na ação, mesmo diante de grande dor e dificuldades, né? Ele continua falando aqui, né? Se necessário, o homem deve viver com o coração, mesmo doendo, do que um coração fechado. Ele deveria aprender a ficar no lugar, né, de dor, que está doendo no coração dele, e agir com espontaneidade e amor, partindo desse local de dor, sabe? Então, o que significa isso, basicamente? Ele vai estar lá sentindo a dor no coração, mas ele não vai se fechar, ele vai continuar aberto. Vai continuar, tipo, relaxado, agindo, sabe? Espontaneamente. Deixando a dor ficar lá, não se fechando. Então, ele também continua falando aqui, né? Note se você reage a uma pessoa ou situação que machuca você, se retirando, se escondendo ou se fechando em si mesmo. Note se existem momentos em que você acha, por exemplo, difícil olhar nos olhos de uma pessoa, ou momentos em que seu peito e plexo solar se tornam tensos e contraídos. Esses são sinais de uma falta de habilidade, uma reatividade negativa ao machucado, né? Contrair-se, fechar-se em si mesmo, quando você faz isso, você fica incapaz de agir corretamente. Você está preso em seu próprio mecanismo autodefensivo, autoprotetivo de tensão. Você não é mais um homem livre. O homem superior pratica essa abertura durante esses tempos, esses momentos, né, quando a gente se fecha automaticamente. Então ele mantém aberto a parte frontal do seu corpo, para que seu peito e seu plexo solar não fiquem tensos. Então ele se senta, ele fica firme, ereto, abrindo a parte frontal do seu corpo, relaxando o peito e a barriga, o plexo solar, que é essa área do sentir, é essa área que a gente costuma se contrair e se fechar, sabe? Em situações desconfortáveis que surgem aquelas emoções negativas. Então a nossa tendência é se fechar, a contrair esse centro do sentir nosso, aqui do peito e da barriga. E com isso, aquelas energias continuam presas, aquelas inseguranças, esses padrões automáticos, quando a gente se fecha, né? Esse padrão automático de se fechar que nós temos, continuam fazendo, né, com que esses mecanismos automáticos, respostas automáticas de insegurança continuem travados em nós. A gente nunca dá essa abertura para que essas energias fluam e passem, sabe, basicamente. Então, ele fala aqui, né, mantenha a seu peito e sua barriga bem relaxadas, sabe, abertas, livres. Respire pela barriga, bem relaxamente, né? Bem relaxado, quer dizer. Olhe diretamente nos olhos de qualquer pessoa que você esteja, né? Que esteja fazendo você se sentir desconfortável, por exemplo, sentindo a sua própria dor e ao mesmo tempo o sentimento da outra pessoa. Então ele termina falando aqui, né, que para agir como um homem superior você deve sentir a situação inteira com todo o seu corpo. Quando você está com um corpo fechado, você não consegue sentir, né, sinais sutis e pistas. Então você não consegue agir de uma forma com grande maestria, né, com grande habilidade,
dando uma resposta adequada àquela situação que está se apresentando. Quando você fica preso em si mesmo, com medo, sabe, fechado, preso nos seus pensamentos e querendo se esconder, se proteger, sabe? Ao invés de você... Não, eu vou, mesmo diante dessa situação desconfortável, eu não vou me fechar, vou permanecer aberto. Relaxa o peito e a barriga. Deixa esse incômodo ficar aqui, mas eu não vou me fechar. Relaxa o ombro, a barriga, o peito, sabe? Basicamente esse é o procedimento que o Michael Singer explica nesse livro. Eu vou continuar falando algumas coisas que ele fala aqui, né? Porque eu fiz essa intersecção com esse outro livro que é sensacional, né? Caso, fazendo um adendo aqui, né? Mas se você é um homem que se interessa por masculinidade, você desenvolver a masculinidade genuína, esse é um livro que eu indico bastante, The Way of Superior Man. Ele fala sobre o sagrado masculino e o sagrado feminino, basicamente, né? Mas continuando falando sobre algumas coisas muito importantes que o Michael Singer fala nesse livro aqui, tem esse outro capítulo que ele fala os segredos do coração espiritual. Conforme a gente estava vendo no início desse vídeo aqui, o coração é um dos centros mais poderosos de energia que você possui. Ele é um chakra, né? Um dos mais belos e poderosos que tem um grande efeito na sua vida cotidiana. Isso que o Michael Singer fala agora é uma coisa muito importante também. Da onde que vem essa tendência, né? Que a gente estava comentando no início desse vídeo, a nos fechar, né? Porque o nosso coração é bloqueado por padrões energéticos inacabados e armazenados do passado. Ele fala aqui, né, que na tradição do yoga, esse padrão energético inacabado do nosso passado, que nós ainda continuamos carregando dentro de nós, é chamado de samskara. Essa palavra em sânscrito significa impressão e nos ensinamentos é considerada uma das mais importantes influências que afetam a vida. O samskara é um bloqueio, uma impressão do passado, um padrão energético inacabado que acaba controlando a sua vida. Isso que ele fala aqui é muito importante de entender, porque são essas impressões que nós carregamos do passado ainda, certos padrões energéticos, emoções não processadas, não resolvidas, alguns conflitos emocionais que nós ainda carregamos do passado, que acaba basicamente governando toda a nossa vida. O que faz com que afeta tudo, afeta o nosso comportamento, afeta os nossos pensamentos, afeta a nossa forma de agir, é a causa dos nossos padrões automáticos e reativos. É por isso, inclusive, que a nossa mente é tão ativa, sabe? Produz tantos pensamentos. É o que o Michael Singer fala aqui, né? Na verdade, isso é uma tentativa dessa energia armazenada que nós temos deixado guardado dentro de nós, do nosso passado, né? É uma tentativa dela se liberar. Então ele fala aqui, né? A energia tenta se liberar primeiro manifestando-se através da mente. É por isso que a mente fica tão ativa. Então é isso que aconteceu com todos nós, sabe? Ao longo do decorrer do nosso desenvolvimento. Existiram certas situações no seu passado que você, por exemplo, foi ferido, você foi machucado emocionalmente por uma pessoa, algum trauma, alguma vivência negativa, que você não sabia o que fazer com tal energia, você resistiu a essa energia, você não permitiu que ela passasse por você, que ela fosse sentida e experienciada totalmente, vivenciada, e aquela energia, ela não sumiu, não some magicamente assim. Ela é armazenada no seu coração. É isso que é chamado de samskara, sabe? São essas impressões, essas energias guardadas, não resolvidas que nós temos dentro de nós ainda, acumuladas. Então ele fala aqui, né, que cada um dos samskaras que você guardou ainda está lá. Tudo o que não passou por você, que você resistiu, né, desde que era bebê até esse momento, ainda está lá dentro. São essas impressões, esses samskaras, que se acumulam pouco a pouco na válvula do coração espiritual e acabam restringindo o fluxo de energia, que faz com que o nosso coração fique bloqueado e fechado, que faz com que a gente se sinta desconectado, sabe, da vida ao nosso redor, que faz com que a gente se sinta isolado, sabe, dessa energia de conexão, de amor, sabe, de paz. Nosso coração está fechado devido a esse excesso de samskaras, dessas energias não resolvidas que nós carregamos no nosso passado, que elas foram resistidas e que elas ainda continuam dentro de nós. E essa é a explicação para esses momentos em que você se sente muito reativo emocionalmente, que certas inseguranças, certos disparos emocionais, né, negativos ocorrem em você. Por exemplo, alguma pessoa falou aquela palavra que desperta um sentimento de rejeição, ou uma forte irritação que uma pessoa, sabe, se aproxima de você que você não gosta, e aquilo desperta do nada um sentimento intenso de raiva, ódio. Da onde que vem essa energia? São tudo energias acumuladas do seu passado que estão vindo à tona. Então, o Michael Singer fala o seguinte: a questão é que impressões passadas são estimuladas, mesmo as antigas, e afetam sua vida.
As informações sensoriais dos eventos de hoje vasculham tudo o que você armazenou durante anos e restauram os mesmos padrões energéticos associados ao que está acontecendo no momento. Quando é estimulado, o Sanskara se abre como uma flor e começa a liberar a energia armazenada. Ele fala aqui, anos depois, ele pode ser estimulado e instantaneamente fazer você vivenciar os mesmos sentimentos que teve no passado. É realmente possível sentir os temores e a insegurança de uma criança de 5 anos aos 60 anos. O que acontece é que aqueles padrões energéticos, mentais e emocionais inacabados são armazenados e reativados. Muitas das emoções que você sente hoje, né, que são disparadas de negatividade no seu dia a dia, é alguma ferida, a gente pode dizer, sabe? Algum desses sânskaras que foi ativado, alguma energia residual que você não enfrentou, que você não processou, que se abre como uma flor e está liberando aquela dor armazenada. E isso, a gente vê esses momentos como coisas ruins, né? Tipo, a gente evita que isso ocorra, mas na verdade esses são momentos muito importantes quando você começa a sentir essas dores emocionais, sabe? Esse momento de que você é separado emocionalmente, são momentos muito oportunos para você se curar, para você começar agora, né, que essa energia veio para cima, que antes ela estava armazenada dentro de você, agora você pode soltá-la, agora você pode se permitir vivenciar essa dor, você pode escolher enfrentá-la, sabe? Senti-la, tipo, permitir que ela fique ali, que ela passe de uma vez por todas, que essa energia se mova para fora de você. E você faz isso não resistindo a essa energia, você se permitindo senti-la, sabe? Fazendo o contrário, essa questão de você se abrir, você permanecer aberto diante desse desconforto, ao que está se manifestando dentro de você. É você escolher não se fechar, não se contrair, né? Que essa é a nossa tendência quando vem um sentimento negativo, algum padrão negativo. É você permanecer aberto diante de todas essas circunstâncias que revelam sentimentos negativos dentro de você. Dessa forma você vai estar dissolvendo esses sânskaras, essas energias residuais que você carrega do passado, basicamente. Então é isso que o Michael Singer fala nessa parte aqui, né? Para alcançar esse estado, ele está falando nesse estado, né, de bem-aventurança, de paz interior, simplesmente permita que as experiências da vida venham e passem através do seu ser. Se energias antigas voltarem porque você não conseguiu processá-las antes, livre-se delas agora. Então olha essa parte que ele fala aqui. Fique feliz por esse sânskara armazenado aí dentro de você durante todo esse tempo ter tido a oportunidade de passar por você. Basta se abrir, relaxar o coração, perdoar, rir ou fazer o que quiser. Só não o empurre de volta. Sem dúvida, é doloroso quando ele surge. Se foi armazenado com dor, será liberado com dor. Você tem que decidir se quer continuar com toda essa dor armazenada, bloqueando seu coração e limitando a sua vida. A alternativa é estar disposto a deixá-la ir quando for estimulada. Dói apenas por 1 minuto e depois acaba. Aí ele fala aqui também, né? Portanto, você precisa optar. Você quer tentar mudar o mundo para ele não perturbar os seus sânskaras ou está disposto a passar por esse processo de purificação? Porque é isso que a gente faz, sabe? A gente tenta ficar sempre nesse estado de proteção, se evitando com que essas inseguranças nossas, esses conflitos internos, eles venham para a superfície. A gente fica se protegendo da vida, evitando essas situações que poderiam, né, disparar essas emoções de negatividade e insegurança em nós. E por conta disso, por conta da gente sempre ficar, sabe, evitando as situações, a gente nunca permite que esses padrões antigos venham para cima para que eles possam ser liberados. Então você tem que fazer esse comprometimento, uma escolha, sabe? Você vai continuar se protegendo da vida, evitando com que as suas inseguranças venham para cima, evitando com que esses conflitos internos, essas emoções do passado venham para cima, sempre se protegendo, evitando, se escondendo, basicamente, ou você vai querer passar por esse processo de purificação, que não é uma coisa necessariamente confortável, mas é o que vai te libertar, é o que vai fazer você encontrar esse estado de bem-aventurança, felicidade e amorosidade que você tanto procura aí fora, sabe? É isso que vai nos trazer esse bem-estar, é você limpar esses sânskaras, basicamente, processar essa dor armazenada dentro de você. Então ele fala aqui, né? Defina como meta o estado mais elevado que consegue imaginar e não se desvie de lá. Se escorregar, é só se levantar, não faz mal. O próprio fato de querer passar por todo esse processo de purificação para libertar o fluxo de energia já significa que você é grandioso. Você vai chegar lá, basta continuar deixando passar. Ou seja,
Basta continuar permitindo com que esses sânskaras sejam disparados, que essa energia negativa venha para cima e que ela passe, que ela se mova, que você não resista mais a ela, que você não a empurre para baixo novamente, que você não tente se esconder dessa energia, que você relaxe em cima dela, permaneça aberto, relaxe os ombros, peito, a barriga, deixa a energia ficando aqui, que ela vai passando, que ela vai se dissolvendo. Não resista, o que você resiste persiste. Uma coisa que eu sempre falo nos vídeos aqui no canal, né? E esse é o processo de purificação que você tem que passar, sabe? Que todos nós temos que passar, basicamente. Então essa dor, ela é o combustível, ela é necessária para o caminho espiritual, para você crescer espiritualmente. É preciso você enfrentar, lidar, entrar em contato com esse sofrimento que existe dentro de você. É isso que o Michael Singer também fala, né, num capítulo mais adiante do seu livro, né? Que inclusive chama, deixa eu ver aqui, Dor, o Preço da Liberdade. Ele fala o seguinte... Se quiser ser livre, é primeiro preciso aceitar que há dor dentro do seu coração. Você aguardou ali e fez tudo o que pôde para mantê-la ali, bem no fundo, para que nunca tivesse que senti-la. Há também uma imensidão de alegria, beleza, amor e paz dentro de você, mas eles estão no outro lado da dor. No outro lado da dor está o êxtase, no outro lado está a liberdade. Sua verdadeira grandeza se esconde no outro lado daquela camada de dor. Você deve estar disposto a aceitar a dor para passar para o outro lado. Basta aceitar que ela está lá e que você vai senti-la. Aceite que, se relaxar, ela terá seu momento diante de sua consciência e passará. Sempre passará. E que, na verdade, a dor é o preço da liberdade. Então, isso tem muita coisa para você ver. Esse livro é fantástico. Tem muita coisa muito interessante que ele fala. E no próximo, essa é uma série de vídeos que eu vou fazer. Eu acho que eu comentei alguns pontos muito importantes de compreender para passar para os próximos capítulos, que a gente vai se aprofundar mais nessa técnica de relaxar, sabe? Da gente ficar presentes incondicionalmente com os nossos sentimentos e de você aprender a não se fechar, sabe? Tanto que o próximo capítulo chama, né? Transcendendo a tendência a se fechar, que é você aprender a permanecer aberto. Mesmo que esses padrões antigos do passado eles venham à tona e que é através dessa abertura, de você não resistir, de você basicamente permitir que essas inseguranças, que esses sentimentos negativos eles surjam em você, que eles venham para cima e você se permitindo vivenciá-los, né? Não empurrando-os para baixo novamente, né? Não querendo fugir, não querendo fazer algo a respeito, não tentando fazer absolutamente nada, simplesmente se permitindo que aquela energia se flua, né, basicamente através de você, que ela se mova. É assim que você vai processando essas inseguranças, esses conflitos do seu passado, basicamente. E é isso que a gente vai se aprofundar mais no próximo capítulo, beleza? E eu também pretendo colocar algumas meditações guiadas inspiradas no processo que o Michael Singer explica. Então fica ligado aí no canal também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Se você curte o conteúdo desse canal, ajuda muito a crescer. Não deixe de comentar aqui seu principal aprendizado também. E se inscrever se você não é inscrito, eu acho, falei. Dá um like, enfim. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto.